como discernir o espiritual separar do emocional. Eu posso te dar um abraço? Nisso existem também influências espirituais, por quê? Porque é para concretizar esse projeto de matar, roubar e destruir. Olá, sejam muito bem-vindos ao Estação Podcast, um espaço de encontros, propósitos, fé, reflexões e transformações. Aqui, cada estação da vida é acolhida com propósito e leveza para crescer e florescer. Eu sou Clarese Souza e hoje eu tenho a honra de receber uma mulher incrível. Teremos um bate-papo aqui muito intenso e profundo. Eu recebo com muita alegria a Thaís Aquiles, psicóloga, palestrante, especialista em cura emocional e fundadora da comunidade digital Coragem para Avançar. Seja muito bem-vinda, Thaís. Muito obrigada. Para mim é uma honra estar aqui falando de um assunto tão importante que todos nós, de alguma maneira, precisamos refletir em algum momento na vida, né? Então, muito obrigada. Então, vamos começar a nossa jornada. Raízes da dor emocional. Você, como psicóloga, eu creio que você trata muito desse tema. Você já acompanhou milhares de pessoas. Quais são, na sua experiência, as feridas emocionais mais comuns que carregamos em silêncio? Essa questão do silêncio é muito importante porque ela está ali presente quando se fala de dor, quando se fala de alma. Geralmente nós não queremos expor aquilo que é tão particular, aquilo que é tão sensível. Sim. Só que esse silêncio eu já entendi uma coisa, que ele não protege, ele não cura. O silêncio, ele dá mais ainda voz para aquilo que é interno, aquele grito interno de pedido de ajuda, de socorro, mas que se a gente não expõe, isso acaba não se tornando uma cura. Então, nesses anos como psicóloga, como uma entusiasmada sobre o desenvolvimento pessoal, eu comecei a perceber que nós precisamos de ajuda. Todos nós, seja mulher, homem, crianças também. Então, assim, nós estamos precisando de olhar para dentro para entender algumas questões sobre nós, sobre nossa existência, sabe? Essas famosas crises existenciais. Sim. E com isso também feridas. Quem não tem, né, as crises existenciais? Algumas perguntas, né? Qual que é o meu propósito? Quem sou eu? Para que eu estou aqui? Qual o sentido dessa vida? Sim. Algumas questões que realmente passam em algum momento na vida, na nossa mente. Então, essas feridas emocionais que eu percebo que são mais presentes, elas estão ligadas, por exemplo, a algo que nos sufoca, algo que nos envergonha, que nos traz culpa. Então, as feridas, elas podem ter, por exemplo, uma insegurança, elas podem ser uma necessidade de afeto, de atenção, de amor vindo do outro. A ferida emocional, ela pode estar ligada à autoimagem, ela pode estar ligada a uma questão que a pessoa, por exemplo, não tenha a capacidade ou a expansão para se comunicar, para expressar aquilo que ela sente, aquilo que ela quer dizer também. Sim. Então, tem várias questões, abandono, rejeição, são várias feridas. Então, mas eu percebo que o silêncio, algo que, de alguma forma, traz vergonha, culpa, medo, geralmente intimida e faz com que isso gere uma ferida de fato. Isso na infância ou na fase adulta, ou os dois? Eu percebo que geralmente tá na infância. Então, é até uma questão. Parece que o psicólogo gosta de ir lá pro pai, pra mãe, pra família. Mas, de verdade, a gente precisa compreender qual que é o ambiente que você cresceu, como que foi a sua criação, como que foi o seu desenvolvimento de relacionamento mesmo com as pessoas ali que você conviveu. Pais, família, não é? É quase que inevitável ir um pouco mais no passado. Só que no passado para ser visitado apenas, não para morar. Acredito que a grande questão é essa, sabe? As pessoas ficarem no seu passado. Certo. Ou se contarem no presente, contar sobre si na perspectiva de um passado que já foi. Pessoas que estão presas e talvez não conseguem vivenciar, desfrutar do presente porque ainda estão presas no passado. Então, assim, é um olhar que precisa ter? Precisa, para compreensão, mas não para manutenção. Certo. Na sua história pessoal,
Vamos mudar aqui. O que te motivou a estudar sobre cura emocional? No caso, antes de você fazer psicologia e ser uma palestrante. Porque um dia doeu em mim. Hum, E quando doeu em mim, quando sangrou, quando foi Hum. difícil para mim, eu precisei encontrar um lugar para vazar essa dor. uhum. Eu precisei ser vista, Entender, não é? eu precisei buscar Uau. respostas. Sim. Então, eu falo que assim, passar pelo meu processo de cura me deu autoridade e uma compreensão hoje, com uma sensibilidade muito maior quando se trata do outro. Então, um dia eu precisei de passar, um dia eu precisei de ir para uma terapia, um dia eu precisei responder perguntas que eu não tinha respostas, eu precisei encontrar, eu precisei ter curiosidade sobre a minha história, sobre mim, eu precisei falar, eu precisei expor para que eu pudesse ser curada. Então, passar por esse processo me ajudou hoje a ter o tato, o manejo com as pessoas, como é no meu trabalho, sabe? A intersecção, ou seja, a junção entre a fé e a psicologia, como que foi isso? Para mim foi fundamental. Eu não vejo que fé e psicologia são coisas distintas, embora a gente sabe que tem toda uma questão de conselho, de ética. Eu tenho uma conduta profissional que eu preciso seguir, e isso é importante, eu vejo que é uma proteção também, mas eu não vejo ele se anulando, muito pelo contrário, ele se fortalecendo. No meu processo de cura, por exemplo, e hoje eu percebendo no processo de cura de outras pessoas, a fé é o potencializador, é uma esperança, é um resgate de identidade. A fé, de alguma maneira, ela traz o sentido de propósito, de direção de vida. Eu percebo que pessoas sem fé, e quando eu falo fé, é muito importante trazer também que não é uma religiosidade. Não é questão de ir para tal lugar, para esse ou para aquele, que está certo ou está errado, mas é uma conexão divina. É uma conexão realmente de relacionamento, de entender que há algo, há alguém muito maior. Sim. E aí eu vejo essa fé vindo como um divisor mesmo, sabe? Eu percebo que as pessoas que têm fé, geralmente elas conseguem passar por momentos de turbulência, de doença ou de questões mais sérias, de uma forma mais fortalecedora. Então eu vejo a fé como algo que é capaz de fazer com que a pessoa se desprenda de pesos desnecessários que estão trazendo doença, que estão trazendo mais dor. Por exemplo, um perdão. Hoje eu vejo que o perdão, gente, quase que diariamente eu acesso isso nas histórias que eu ouço ali na clínica, por exemplo. A falta de perdão, a mágoa, o rancor, o ressentimento, aquela dívida que você vai postergando, vai prolongando, isso só faz com que a pessoa, mesmo que a culpa não tenha sido dela, sofra. Sabe? É como se fosse assim, ó, tomar um copo de veneno esperando que o outro morra. Verdade. Então, aí você fala assim, mas perdão, mas o que tem a ver perdão com cura? O que tem a ver perdão com ferida? O que tem a ver perdão se eu não tenho fé? Por exemplo? Não, gente, o perdão em primeiro lugar. Por que eu falo da fé? Porque sem fé, ou sem essa questão da espiritualidade, eu acho até impossível uma pessoa perdoar. Entra a questão também que muitos estão em síndrome do pânico, depressão, por conta disso. Sim, aliás, hoje, olha, eu estava vendo alguns dados atualizados, a maior parte das doenças, elas são psicossomáticas. Isso quer dizer, são de origem emocional, vai ali, rastreia, faz check-up, faz exame, e nem sempre vai ter uma resposta. Exato. E isso já foi comprovado, a maior parte das doenças são de ordem psicossomática, ou seja, é a alma e a soma que é o corpo, né? Então, é o corpo gritando, é o corpo de alguma forma expressando que algo não está legal. Dando aquele alerta. Dando o alerta, né? Então, assim, essa questão do corpo, porque nós somos integrais, eu gosto muito de trazer essa perspectiva, porque parece óbvio, mas o óbvio também tem que ser dito. Tem que ser dito. Então, ó, espírito, alma e corpo, nós somos integrais. Não adianta olhar só para um lado. Por exemplo, alguém que é muito espiritual, mas que não cuida do corpo, da saúde, acaba indo para o lado da religiosidade. Alguém que acha que só buscar essas questões de fé vai ser o suficiente, quando na verdade tem que ter um cuidado físico também. Mas também o cuidado da alma. Porque não adianta também ser um excelente profissional, cumprir metas e fazer tantas coisas se a sua família está destruída. Se você não tem prazer de voltar para sua própria casa, porque a questão das emoções não estão bem cuidadas. Então, nós temos que cuidar de tudo, é integral.
Existe resistência de pessoas em buscar ajuda. Ajuda terapêutica por causa da fé. Você tem essa visão como psicóloga? Por conta da fé, a pessoa acaba não buscando uma ajuda de um profissional. Tem um certo preconceito. Sim, sim. Infelizmente, eu acredito que hoje está começando a mudar, mas nós ainda precisamos avançar muito nisso. Existe muito preconceito em torno da saúde mental. É como se fosse assim, buscar um profissional da saúde mental fosse um sinônimo de fraqueza, de que você está ficando doido ou alguma coisa. Isso não tem nada a ver mais. Eu acredito que até um pouco a pandemia trouxe essa visão. As pessoas começaram a olhar, opa, eu preciso, não tá legal aqui, não tô conseguindo lidar com o que eu tô sentindo. E ali começaram a se abrir também um pouco mais para a questão da psicoterapia ou a busca de um profissional, até medicação em alguns casos. Por exemplo, eu não sou a favor do tipo de medicalizar a vida, né, de colocar remédios e remédios, mas eu entendo que em alguns casos que eles vão ser importantes e eles vão contribuir. Então a psicologia com a psiquiatria, elas andam muito de mão dadas. É um cuidando do sintoma, outro cuidando da causa. O que originou aquela dor? Não adianta só um lado, não adianta eu só anestesiar a dor com medicação, mas também não adianta se eu não olhar para a causa. Então são os dois. Então eu acredito muito que a fé, nesse caso, como você trouxe, né, da sua pergunta, ela ainda tem esse preconceito, por quê? Se eu pedir ajuda, eu posso, então, não tá tendo fé? Não tem nada a ver. Ou até aquele discurso tipo, mas depressão? Mas isso é falta de Deus? Ou você não tá orando ou buscando o suficiente? Isso é uma mentira. Verdade. Né? Quantos homens e mulheres de Deus, pessoas assim, usadas, pessoas que foram relevantes, que têm influência, que ajudaram tantos outros, multidões às vezes, que adoeceram. Sabe por quê? Vou falar isso aqui para você. O sofrimento ele é inerente ao ser humano, à existência. Todos nós, eu, você, todos nós estamos sujeitos em algum momento da vida a passar por uma situação onde talvez não vamos ter saída assim sozinhos, né, de conseguir compreender. Por exemplo, quem nos ensinou a lidar com o luto quando a gente perde alguém querido? Quem nos ajudou a lidar com a angústia quando o coração aperta? O que fazer quando isso acontece? Administrar, né, no caso. Ou o que fazer no momento de uma traição, uma decepção que amarga a alma? Não fomos ensinados, então lidamos com situações assim de uma forma muito abrupta. Verdade. Então não é falta de fé buscar ajuda, não é fraqueza falar sobre o que você está sentindo. Eu falo isso também muito para homens. Há uma questão cultural dessa força, dessa masculinidade. Que eu não posso mostrar sensibilidade também. Só que sentir é importante. Verdade. Expressar é importante. Eu vou falar em qualquer lugar, para qualquer pessoa, de qualquer forma? Não. Existem ambientes seguros. Existem amizades maduras, saudáveis, sábias, que vão te dar bons conselhos. Existem profissionais que vão poder te ajudar. Então, eu vou buscar ajuda, mas não é qualquer ajuda. Como você enxerga, então, essa tensão entre o espiritual e o emocional? Tem uma tensão, né, aí. No caso, explica melhor como discernir o espiritual separar do emocional. Eu estou sentindo algo, mas é espiritual. Não, eu estou sentindo algo, mas é emocional. Muito bom. Essa pergunta é muito boa. E essa questão da separação é importante para você saber se você vai buscar uma ajuda com um líder espiritual ali, uma oração, algo do tipo, ou não, né? Se vai ser emocional. Um bom sinal para você identificar isso é a respeito, emocional, geralmente está ligado às emoções, sentimentos, pensamentos, aquilo que vem da sua alma. Então, assim, como que está a qualidade do seu diálogo interno? Você está sendo uma pessoa que está se criticando muito, por exemplo, que seu diálogo interno você está só assim, sabe, se culpando, se cobrando, se reclamando, martirizando. Então, aquilo que está ligado a pensamentos, emoções, sentimentos, eu não sei o que eu estou sentindo, tá aquela confusão ali, aquele turbilhão de sensações. Peso, não é? Essa questão é mais para o lado emocional, para o campo da alma, os pensamentos acelerados, a ansiedade é mais almática mesmo, né? Ou depressão também, aquela tristeza, aquela vontade de chorar que está sempre ali presente, são questões emocionais que precisam ser olhadas, ser vistas. Agora, questões espirituais, nós estamos falando em relação a influências realmente de forças, né, que geralmente, dependendo da sua visão, você vai chamar ou de inimigo,
ou de levantes que vai ter, né? Mas também existe uma guerra espiritual que quer, como diz a palavra, que é o que eu acredito como uma base ali cristã, que ela vai, é uma influência que quer matar, roubar e destruir. Roubar sonhos, destruir projetos, destruir famílias, relacionamentos, influências que geralmente levam as pessoas a fazerem coisas também que elas não acreditam que seja o melhor, mas acabam sendo escravos. Eu acredito o seguinte, uma forma para você separar, geralmente o espiritual vai trazer uma escravidão sobre você. Quer ver? Uma questão de um vício, por exemplo. Nós, como independente do que você acredita, tem algo que eu quero trazer para você refletir. Nós não fomos feitos para sermos escravos de nada. Nada. A partir do momento que você está sendo escravo, seja de um vício, seja uma pornografia, seja uma bebida exagerada, não é que pode ou não pode, mas se está te escravizando, se você não consegue ter domínio sobre isso, de alguma forma isso também pode ter uma influência espiritual. Aí é bem sensível, tá? Por isso que eu te falei que essa pergunta é importante. É tênue, né? É tênue. É uma linha tênue ali. Por quê? Porque quando a gente está falando de vício, nós podemos falar sobre comportamentos. Mas também, o que levou esse comportamento? Pode ser uma questão emocional. Uma falta. Uma falta. Um excesso. Né? Por exemplo, questões ligadas à oratória, da boca, né? Trazer para a boca, geralmente estão ligadas a essa falta do afeto. Então, o cigarro, a bebida. E, gente, eu não estou falando que você não pode fazer, tá? Por favor, na minha visão não é essa. Mas a visão nada pode te escravizar. Você está trazendo a informação para que a pessoa administre as emoções e, enfim, né, a parte espiritual também. Né? Então, assim, o que eu percebo? Nisso existem também influências espirituais, por quê? Porque é para concretizar esse projeto de matar, roubar e destruir. Destruir casamentos, destruir famílias, divórcios, abusos, violências, suicídios. Quantos suicídios, né? Quantas estatísticas tem por aí? Né? Então, olha como que andam junto, porque também tem origens emocionais. Então, por exemplo, uma pessoa que quer tirar a própria vida, não é que ela não quer viver mais. Gente, é instinto nosso a sobrevivência. Tanto é que se você se coloca numa situação de risco, a emoção medo, ela é importante porque ela vai vir sinalizar para você, opa, essa situação para você é perigosa, cuidado. Certo. Nós temos mecanismos já da natureza do nosso organismo que vão nos proteger de situações perigosas. Por quê? Porque nosso instinto é sobreviver, isso é natural. Agora, quem quer tirar a própria vida, ela não quer deixar de viver, ela quer arrancar aquela dor. Ela quer tirar aquele sofrimento, que talvez já tentou de várias formas cuidar disso e não conseguiu de alguma maneira, então ela quer acabar com aquela dor. E até essa semana eu tive uma situação que eu acho que vou trazer aqui, que é importante, tá? Claro que preservando a identidade das pessoas, mas eu estava no café, um momento ali, muito descontraído com uma amiga, de repente uma pessoa chama o pessoal para falar assim, eu queria que vocês fizessem uma oração por mim. E nós fomos lá orar por essa pessoa. E percebemos que ela estava confusa. E ela foi falar pra gente que tinha tomado várias medicações ali e estava só esperando morrer. Aquele momento, meu coração, né, pensou, meu Deus, como que a gente pode ajudar essa pessoa aqui? Porque ela realmente já estava só esperando os medicamentos fazerem efeito. Então, naquele momento, logo nós já fomos para o hospital com ela, acompanhamos, e no caminho, eu que acompanhei, e no caminho, uma desconhecida, nunca tinha visto. Mas foi uma situação que eu vi que não foi um acaso. Deus proporcionou ali para que a gente pudesse ser uma resposta na vida dela. Só que o que eu percebi na fala, enquanto nós estávamos indo para o hospital? O sofrimento. Sim, a necessidade de ser amada, de ser vista, a tanta culpa de erros do passado. Ali você foi extraindo da pessoa o que estava causando aquilo, não é? Sim, então ali o que eu percebi? A validação do que eu tô te falando. Não é que a pessoa não quer viver, ela quer viver, só que ela não quer viver mais sem sentido como estava sendo a vida. Ela não quer viver mais se sentindo um peso. Ela não quer viver mais sentindo que ela não contribui nada, que ela é só um fardo. Então, assim, e isso tudo, gente, são enganos, tá? Existem formas de você entender. Todos nós somos importantes, e isso é real, não é uma frase de efeito. Todos nós temos um valor, temos algo especial dentro de nós e único, único. Agora, é aquela frase, né? Imagina se o que é raro é caro. Não tem isso? Essa raridade, aquilo que é raro é caro. Imagina o que é único. Tem muito valor, não é? Imagina o que é único.
Então, você é único, eu também sou único. E a gente vai se perdendo no meio da jornada. Vai se perdendo com as mentiras que nós ouvimos, com as situações que presenciamos, as decepções. Verdade. Então, meu trabalho hoje é exatamente o quê? Trazer a pessoa para um lugar onde ela se veja. Entende? Não é trazer nenhuma outra novidade, é mostrar que está ali, mas de alguma maneira... Extrair aquilo que está lá escondido, Exato. não é verdade? Talvez o sofrimento cegou, a dor endureceu. São as cascas. Parou de sentir, né? Casca. Aquele lixo que a pessoa vai recebendo. A pessoa que está sofrendo, ela começa a fazer decretos. E eu chamo isso de decreto na dor. Como assim, Thaís? Sabe aquele momento da decepção que você fala assim, nunca mais eu vou fazer isso, não conta comigo nunca mais eu piso nesse lugar, nunca mais eu falo com você. E aí nisso nós vemos famílias que não se falam há anos, nós vemos situações extremamente delicadas de pessoas que vão sustentando porque fizeram um decreto no momento da dor. Nunca mais eu falo com você, nunca mais eu vou em tal lugar. Beleza, ok. Nesse momento criou uma armadura, fechou. Para que essa armadura? Para que ela não seja ferida de novo. Funcionou? Funcionou. A dor não chega mais, porque ela fica uma pessoa fria, uma pessoa, sabe? Bloqueou, não é? Bloqueou. Mas, ó, pega esse raciocínio. Por que não funciona mais e não faz sentido mais sustentar? E é por isso que você precisa olhar para isso com um olhar diferente agora. Porque essa mesma armadura não deixa chegar a dor, mas também não deixa chegar o amor. Olha isso. Aí que tá a diferença. Aí que tá. Porque ela funcionou até uma certa parte, mas todo ser humano precisa de ser amado, precisa de ser visto, precisa de atenção, precisa de ser validado, reconhecido. Então, quando não chega amor, perde existência, perde sentido, fica vazio, sabe? Aí é onde as pessoas começam a encaminhar para um caminho de... E aí? Isso aí. Pergunta aí, porque eu gosto de falar sobre isso, né? Se deixar... Muito bom, é incrível. Isso traz a informação, a pessoa vai se identificando e essa é a nossa intenção. Coragem. Posso dar outra história que eu lembrei antes de entrar no assunto da coragem? Fica à vontade. Eu estava no Sul há pouco tempo e fiz uma palestra numa escola para adolescentes de 8º e 9º ano. Tá. Foi uma experiência legal, falei sobre identidade, falei sobre pais, mães, relacionamentos. E um jovem me fez uma pergunta, eu acho que é interessante trazer isso para vocês aqui. E ele me perguntou algo no sentido assim, mas e quando a gente bloqueia e não quer contato com as pessoas, não quer sentir nada, é só viver, não quero sentir mais nada. Quando ele me fez essa pergunta, mais ou menos assim, Aí me deu um estalo, né? Eu olhei, por que ele tá perguntando? Está contando sobre ele, né? Sim. Bom, respondi o que eu achava ali naquele momento, mas me chamou a atenção esse menino. Porque ele estava me dizendo algo do tipo, eu evito hoje sentir para não machucar mais. Então foi outro decreto na dor. Eu não sinto mais nada, eu sou neutro. Nem bom, nem ruim. Eu sou frio. E tem muitos jovens que às vezes as pessoas falam assim, rebelde, só leva assim, só desconsidera. Por quê? Porque é mais fácil do que olhar, do que perguntar, do que conversar, ter conversas difíceis. E aí, olha que interessante, no intervalo, estava conversando com a diretora, com os professores e tal, e elas foram me contar que aquele jovem tinha uma questão realmente de não gostar de toque, não gostar de afeto, era ali só no jeito dele, ninguém podia se aproximar. E tanto é que uma professora contou, né, que um dia pôs a mão no ombro dele e ele fez assim, ó, tirou. Ou seja, não me toque, beleza? Sinais, né? O corpo dá sinais. Ok, beleza. Olha que interessante. Eu consigo ver isso de uma outra maneira. Não como alguém só simplesmente assim, não quer. Opa, por que não quer? O que levou a essa decisão que é antinatural? Não é natural. Cada um tem sua personalidade, mas não é natural você não querer se envolver. Tem gente que é mais quieta, realmente não gosta muito de contato social. A linguagem do amor é diferente, mas não normal. É esse o... Respeitando essas diferenças, é antinatural a pessoa não querer afeto. Aí o que aconteceu? Olha que interessante. Aquela palestra foi por um rumo muito bonito, aqueles jovens ficaram realmente emocionados, foi muito bonito mesmo, perguntaram, me abraçaram no final. E aí depois que eu fui falar com a direção, quando eu fui embora, já tinha acabado tudo, eles tinham voltado a estudar, aquele jovem estava me esperando no final da conversa. E sabe o que ele falou? Que me chamou a atenção? Ele falou assim, Thaís, eu posso te dar um abraço?
Quando ele falou Que aquilo, lindo. quebrou meu coração, porque partiu dele. Ah, E ali eu dei aquele abraço intencional. Fiquei ali 1 minuto com ele ali, segurando e amando aquele menino naquele abraço. Porque ele se permitiu o amor chegar. Então, é esse tipo de histórias que eu achei importante trazer para vocês aqui. claro. Porque é esse tipo de situações que a gente vai vivendo que vê que é antinatural. As pessoas estão na dor, mas não é porque elas querem. Então a gente precisa o quê? Trazer a verdade, trazer uma palavra, trazer algo que vai trazer a esperança e resgatar o que está de precioso aqui dentro. Sim. Talvez está só escondido. Está escondido. Então Verdade. eu considero que eu sou uma caçadora de tesouros. Sim. E só de mostrar o que está lá já, não é novidade de fora. Está lá dentro, está dentro de você, está dentro de mim. É só extrair Extrair. da forma certa. Que lindo. A coragem como chave da libertação. Você tem uma comunidade, não é isso? E ela se chama Coragem para Avançar. Como você define essa coragem? Coragem, muito além de não ter medo, é realmente aquilo que você faz com o seu coração. É quando o seu coração vibra. É quando, mesmo quando a situação te apresenta um risco ou um medo, você fala assim, há algo em você, há um ímpeto em você de avançar. O que eu comecei a perceber? E por que a criação dessa comunidade, desse movimento? Eu comecei a perceber muita gente boa, insegura. Muita gente capaz, potente, parado, estabilizado, que não avançava na vida ou em alguma área e não conseguia ter novos resultados, e pessoas incríveis. Eu falei, o que está acontecendo? E foi percebendo que era medo, era bloqueio emocional, eram feridas que fazia... que as feridas não tratadas te tiram força, tiram vigor, porque você deixa de acreditar em você mesmo. E uma coisa poderosa é quando você acredita em si mesmo. Então... a confiança, não é? Confiança. Confiar em si é algo extremamente importante. Mas como confiar em si se você se sente uma fraude? Como confiar em si se você se sente que lá fora você está brilhando, está fazendo as coisas para o mundo, as pessoas estão te vendo, mas quando você deita a cabeça no travesseiro, você sabe que é um engano. Ou que você não está tão bem como está transparecendo. E o problema não é sobre não estar bem, mas o problema é sobre sustentar algo que não está. Então isso que é pesado. Não estar bem, tá tudo bem. Isso é normal, a gente vai vivenciar esses dias mais difíceis, outros melhores. Agora, o sustentar algo que eu não sou é pesado. Estar nesse lugar. Então, a coragem para avançar me veio muito nesse sentido. Por que esse gente tão incrível não está acreditando em si mesmo? Então, é realmente trazer um impulso, sabe? Vai, acredita, olha para si, confia e avança. Destravar, não é? Destravar. Legal. É incrível que a próxima pergunta seria que tipo de atitude prática alguém precisa para sair da estagnação emocional? Foi isso que você deu uma pincelada, mas aprofunda um pouco mais. Sair dessa estagnação emocional. Primeira coisa, tenha humildade para reconhecer. Tenha humildade para reconhecer que não está fácil sozinho, que tem algo que está precisando de atenção. Humildade. E humildade parece ser simples, mas não é. Nós somos mais orgulhosos do que a gente imagina. E quando o orgulho está aí presente, você não dá o braço a torcer, você não reconhece que precisa. Então, o primeiro ponto é isso. Poxa, não tá legal, não tô conseguindo lidar sozinho, tem alguma coisa aqui que tá me impedindo, não tô rompendo, os resultados não estão acontecendo. Primeira coisa. Segunda coisa, a aceitação. Olha, aconteceu e foi comigo, sabe? Teve essa situação, talvez a minha família não deu o que eu precisava, talvez a situação aconteceu como eu não gostaria que tivesse acontecido, então encarar a realidade. Então, e para isso precisa de coragem, porque o autoconhecimento, a gente fala tanto, né, se conhecer, mas não é tão romântico assim, dói, olhar para si mesmo, olhar para dentro, dói, não é tão romântico, precisa ter coragem para enfrentar. Então, aceite, reconheça, aconteceu, foi comigo, mas não é mais sobre o que fizeram comigo, ou sobre o que não me deram, ou sobre as faltas que eu tive. É sobre o que eu agora, como adulta, posso fazer daqui para frente. Porque a vida está acontecendo agora. O que vai adiantar eu ficar culpando as pessoas que me fizeram mal lá atrás? Se a vida está acontecendo agora, eu estou preso lá atrás. Talvez uma situação de dor que aconteceu com você por 5 minutos, por 10 minutos, por 1 hora, você está carregando por anos. Propósito como caminho da restauração.
Hoje em dia, com a globalização, Thaís, famílias disfuncionais, jovens, crianças, muitas pessoas passam por diversos tipos de problemas. A pergunta é como encontrar propósito em meio a tanta dor? Eu acredito que o propósito e a dor, eles estão muito juntos. Uhum. Tem uma frase que eu gosto que é assim, ó, o seu bloqueio tem intimidade com o seu propósito. Ou a sua dor, vamos chamar assim, né? Sua ferida tem intimidade. E olha que interessante, vou trazer um exemplo pessoal. Quando estava doendo, quando eu estava nas minhas questões de olhar para minha ferida, eu ouvi algumas pessoas falar assim, olha, calma, né? Confia, porque um dia a sua dor, você vai ajudar outras pessoas também. Só que eu lembro que naquela época, quando estava sangrando, estava doendo, eu não queria pensar em ajudar outras pessoas, eu queria me ajudar. Sim, eu queria o meu remédio. Porque eu nem sabia se eu ia conseguir passar por aquela situação, se eu ia conseguir vencer aquilo. Quanto mais pensar lá na frente. E isso a dor faz com a gente. A dor, ela nos limita, ela nos embota, né? Na psicologia a gente chama de embotamento, ela nos fecha. Você pode ver que quando tá doendo, você se isola, você fica quieto, você atrofia. Então, a expansão, ó, abrir o peito, a expansão, ir para a vida, tá ligada à cura, tá ligado à força, tá ligado a acreditar. Coragem, né? Coragem, fé, acreditar, ir para a vida, avançar. O movimento a vida é movimento, gente. Então, assim, olha, quando você expande, você está vivendo, você está indo para a vida. Agora, a questão da dor e do propósito. Certo. Eu não consegui enxergar assim. Hoje eu vejo que sim, tem relação. Por quê? Aquilo que você vence, aquilo que você encara, você tem mais autoridade para poder falar, você consegue perceber melhor, você consegue sentir com o outro, tem mais empatia. Então, claro, eu preciso ter passado por aquela dor específica, aquela situação específica para poder ajudar alguém? Não necessariamente. Não necessariamente. Agora, quando você vivenciou esse outro lado, você consegue compreender, ter uma sensibilidade ainda maior com a pessoa que está sofrendo. Por exemplo, o alcoolismo. Alguém que vivenciou o alcoolismo dentro de casa, sabe. Quem passou por ter uma pessoa alcoólatra dentro de casa, sabe o sofrimento que é. A gente faz piada, a gente faz coisas assim por fora. Na sociedade é visto como algo, engraçado, parece. Mas só quem tem uma pessoa caída dentro de casa, violenta dentro de casa, ou sabe, só quem lembra do cheiro da cachaça, por exemplo, dessas situações, é que sabe o quanto é difícil. Então, o que tem a ver com propósito isso? Primeiro, essa empatia. Primeiro, essa questão de você passar pelas suas dores e conseguir extrair algo nisso. Força. Olha só, é como se você pegasse a sua dor, olhasse para ela, resolvesse as questões, encarasse realmente. Mas olha só, você pega aquilo e fala assim, olha o que eu faço com essa dor. Essa dor, ela pode me matar, ela pode me roubar, ela pode acabar comigo. Mas eu posso também pegar essa dor e fazer o seguinte, extrair dela aprendizado, extrair dela confiança, extrair dela força e falar assim, você não vai acabar comigo. Eu vou pegar essa dor e agora eu vou ajudar outras pessoas que passam por essa dor a acreditar, a confiar. Porque se eu venci, outros podem vencer também. Sabe como é que isso aconteceu comigo? Na ferida, por exemplo, do alcoolismo, que eu vivenciei isso dentro de casa, sei como é. A questão da violência sexual, para mim, que eu vivi isso desde os meus 5 anos de idade até a minha adolescência. Era algo que eu não ouvia as pessoas falarem, porque era algo calado, tá ligado à intimidade, tá ligado à sexualidade. Mas eu sofri abusos. E o medo, né, de falar, a mãe não acreditar, enfim, né? Tudo parente isso. não acreditar. Então eu fiquei calada por mais de 20 anos da minha vida, guardando aquilo só para mim. Só que aquilo me destruía por dentro. Sim. Por isso que eu falo também que a parte do desbloqueio, da cura, é expor. É de qualquer jeito? Não. Mas enquanto você guardar só para você o que você passou, o que você sofreu, o que você ouviu, ou a forma que você está lidando com isso, você vai ficar só embotando para dentro, ó, curvando para a vida. E não é isso que Deus tem para você, não é isso que eu acredito, até como profissional, que você pode realmente extrair. Então, um propósito é ligado a isso. Você conseguir primeiro se olhar, se cuidar, porque ninguém dá o que não tem. Então, você cuida primeiro e no caminho, você se fortalece um pouco mais.
Eu preciso estar curada 100% para ajudar alguém? Não Por tem propósito? como. Não. Só que o seguinte, quando eu já tive coragem de olhar para minhas questões, minhas feridas, aquilo já me leva a alguns passos a mais na minha caminhada. E esses passos a mais me faz ajudar alguém que está lá no início da É caminhada. um processo, não é? Exato, é um processo. E aí a pessoa vai caminhando e a pessoa vai sendo curada. Nesse meio tempo, vai aparecendo pessoas e ela vai ajudando essas pessoas. E vai se fortalecendo. E é lindo isso. É um ciclo, né? Hoje, Um o que ciclo. está acontecendo, Clarece? A gente está fazendo, eu e outra psicóloga, outra terapeuta, outra coach, eu sou psicóloga e ela é coach. Então, a gente tem habilidades diferentes. Certo. Ela é muito habilidosa em fazer perguntas. E eu muito habilidosa em entrar lá na raiz da dor. Nós juntamos e começamos a fazer um grupo com mulheres que foram vítimas de violência. Por quê? Porque tem a ver com a minha dor. Então, a partir do momento que eu comecei a olhar e andar nesse caminho da cura, eu comecei a me ver capacitada a ajudar pessoas que estão começando. O propósito te encontrou e você caminhou aí nessa direção. Total. Né? E aí, o que acontece? Todos os encontros que a gente tem virtual ali, cada encontro, cada história que eu ouço, cada vez que eu posso falar sobre a minha história, eu fico mais fortalecida. Eu aprendo mais, eu me fortaleço, ali eu cresço, ali a gente vê outras pessoas sendo curadas, vê uma frase que eu ouvi ou que você ouviu lá no comecinho da caminhada da cura, de repente você fala essa frase para outra pessoa, aí ela vem assim e fala, meu Deus, né, era isso que eu precisava ouvir. Ou seja, aquilo que um dia te fez bem, agora você pode partilhar para que outras pessoas também recebam. Então é muito bonito isso também. Né? Eu acredito muito nesse propósito, sabe? A partir da dor. É verdade. Há uma conexão aí entre viver o propósito e a cura e curar a alma. Qual que é essa conexão aí? Fala um pouquinho, esses bloqueios entre viver o propósito, que você falou agora, né? Que você acabou encontrando isso, e curar a alma, a cura da alma. Eu acredito que todos nós temos algo para ser curado. Todos. Tem algo ali que pega, que quando nós estamos pensando sobre nós, sobre o futuro, sobre as situações, nós vemos que tem algumas deficiências, algumas questões que precisam ser vistas. Então, um convite que eu faço, primeiro identifique na sua história o que você precisa de cuidar. O que talvez você nunca compartilhou com alguém, ou o que você pensa sobre si mesmo, a qualidade do seu diálogo interno, se está mais encorajador, fortalecedor, ou é mais pessimista, mais ruim, mais de culpa, mais de autopunição. Então, assim, dá uma checada nisso. Sim. O que você, por exemplo, o que você deixou de acreditar? O que você sente que está vazio no seu coração? O que de alguma forma... A primeira coisa é a identificação, tá? Então, antes de falar de propósito, ou antes de processo de cura, é o seguinte, o que você precisa de olhar? O que a vida está te chamando e talvez você está evitando a olhar para dentro? Sabe? Às vezes, como é que eu vou ver isso, Thaís? Como é que eu vou identificar? Aí, no desbloqueio, por exemplo, nós passamos por pelo menos 5 situações. Uma delas é o efeito. O que é isso? O efeito é aquilo que aparece, que é latente. Então, vamos supor, num casamento, você percebe que está tendo muita discussão, vocês não estão conseguindo se conectar, são coisas pequenas que não tá pegando, ou você percebe que tem muita dificuldade de falar em público, ou, poxa, na hora que eu vou fazer um vídeo, alguma coisa está travando. Sabe? O efeito é aquilo que aparece. Você vê uma falta, algo que você não está conseguindo fazer, algo que está atrapalhando, mas às vezes você não tem a resposta ainda. Mas você está vendo que aquilo não está fluindo na sua história. Alguma área da sua vida não está fluindo. Ok, então, efeito. Tem também a questão de lugar, pessoa. O que é isso? Eu vou começar a identificar. Do efeito, qual foi a primeira vez que eu me senti assim? Qual foi a primeira vez que eu comecei a discutir por algo que eu comecei a perceber que isso me incomodava? Quando foi o primeiro episódio que eu me senti sem ter voz, sem poder falar o que eu pensava, ou me senti abandonada, me senti rejeitada, você começa a caçar o bloqueio emocional. Então, esse efeito qual que é a dificuldade que você tem hoje? E quando é que você lembra que isso começou? Quem estava? Qual é a pessoa? Já é o segundo ponto. Quem estava envolvido? Quem te abandonou? Quem falou aquilo que doeu? Foi seu pai? Foi sua mãe? Foi professor? Foi um pastor? Um padre? Um pai de santo? Foi alguma figura de autoridade? Geralmente, o bloqueio
Coisas não bloqueiam pessoas. Materiais não bloqueiam pessoas. Pessoas bloqueiam pessoas. Sim. E geralmente as pessoas são pessoas que a gente ama ou nutre alguma admiração, é uma figura de autoridade. Sim. Então é muito comum, Clarissa, a gente ver professores que bloquearam, que passaram uma situação de humilhação, ou na hora de fazer uma atividade ali, de fazer um dever de casa, foi humilhado. E ali instalou um bloqueio, uma dificuldade. A pessoa até hoje na vida adulta acha que é burro, ou acha que tem dificuldade de aprender, e às vezes não é. É porque lá naquela vergonha, naquela intimidação que ela teve, travou. Então, efeito hoje, qual área, o que você percebe que não tá legal? O que tá aparecendo, que você tá vendo que tá difícil e que tem algum bloqueio aí que você não tá conseguindo entender, mas tem algo aí que você percebe que não tá fluindo. Pessoa, quem foi a pessoa que estava envolvida? Quem foi a pessoa que falou? Lugar, foi na sala? Foi no quarto? Foi na escola? Foi na rua? Que ambiente é esse? Por quê? Tudo isso, essas respostas vão nos ajudar a chegar no desbloqueio, tá? Outra questão que a gente precisa entender. O que estava envolvido? Estou tentando lembrar aqui as outras duas, tá? Me deu um branco aqui. Mas essas respostas, você começa a checar para chegar lá na raiz do problema. Investigando, né? Para poder chegar nesse bloqueio e através desse entendimento, né? Você identificou, você tem esse entendimento, foi na escola, foi em casa, foi com pai, com mãe, foi um tio, tia, e aí a partir daí vai tendo esse processo desse desbloqueio. Tudo isso é importante para que você tenha consciência e comece a encontrar algumas respostas que vão te ajudar a desbloquear. Né? Tô tentando realmente lembrar, agora me deu um branco, mas assim, são perguntas que você faz para checar, tá? E aí tem como fazer o autodesbloqueio, que eu posso até fazer algo que a gente poder já praticar, mas também você pode ser conduzido nesse desbloqueio emocional. Então um profissional, né, eu até faço isso também, vai te conduzir a chegar lá na raiz do problema, onde você ficou inseguro, onde você ficou, se sentiu abandonado, rejeitado, e está até hoje a vida adulta influenciando. Então nós vamos juntos conduzir um desbloqueio emocional. Tem desbloqueios pela raiva, que a pessoa precisa botar a raiva, xingar, expressar, gritar. Tem desbloqueios que são assim. Socar o travesseiro, gritar, morder. Essas questões mais pro lado da raiva, mais para esse campo ativacional, sabe? Para cima. Porque às vezes a pessoa calada, guardou tudo ali, palavras que não disse. Agora também tem desbloqueio pelo amor. Tem pessoas que não precisam do confronto. Sabe? Eu já fiz muito desbloqueio em confronto. De cair no chão, de fazer muita coisa. Agora, tem gente que o desbloqueio que ele precisa é de amor. É colo. É um abraço. É um ouvir palavras de afirmação. É um lembrar quem ele é, quem ela é. É um perdoar. É um sentir um abraço verdadeiro. Então, cada pessoa é uma situação. Então, a gente vai sentir isso, vai ler isso no momento do desbloqueio. Faz sentido aí? Então, faz muito sentido. Simula aí ou algum exercício, ferramentas ou princípios que você pode compartilhar, ou você compartilha com a sua comunidade, que mais geram transformação. Bom, vamos lá. Claro que sempre quando a gente ouve a história, quando tem a oportunidade de olhar para você, entender, te ouvir, aí a gente vai conseguir chegar exatamente no bloqueio, tá? Certo. Mas vamos lá, um exercício para você já começar a fazer é o seguinte, quando você lembra de uma situação, quer ver? Eu vou trazer um exemplo, ficar mais prático. Eu lembro de uma situação que eu estava na creche, teve um passeio especial, por exemplo, e esse passeio eles foram visitar a escola, né, a creche ia visitar a fábrica da Coca-Cola. E era um passeio super legal, o pessoal foi de trem, eu já voltou, fui também. Já foi? Voltou cheio de sacolinha, de brinde, Muito tomaram legal. coca e fizeram. E o quê? Eu ia nesse passeio também. Só que eu, quando era pequena, eu chorava muito, dava aquele trabalho, né, na creche. E eu lembro que, como punição, as professoras falaram, você não vai. Eu tinha ido pro dia, toda preparada, animada para ir, e a minha punição foi eu não ir. Porque você chorou. Porque eu chorei e tudo mais, né? E aí, eu lembro direitinho, na grade da creche, então eu tô te contando a situação para você pensar na sua, tá bom? Eu na grade da creche, o trenzinho indo embora lá, e os meninos saindo para passear, e eu lá chorando, querendo ir também. Você acha que isso não ficou instalado? Sabe? A raiva, eu lembro de ficar ali, só eu de criança,
E foi uma punição mesmo, sabe? Eu tinha uma professora realmente que ela me beliscava, fazia algumas coisas. Realmente, hoje, se a gente for parar pra ver, eram coisas realmente de violência mesmo. Mas aquilo ficou instalado para mim. Eu me sentia abandonada. Eu senti que eu não era merecedora. As coisas boas, quando aconteciam, eu não podia desfrutar. Então, sabe? Era sempre um sentimento de perda. E um dia, na vida adulta, eu identifiquei que essa cena tinha acontecido um bloqueio emocional. Eu não mereço coisas boas, coisas divertidas. O que eu mereço é punição. O que eu mereço... É verdade isso? Não, mas no emocional existe uma diferença daquilo que você pensa e daquilo que você sente. Então, por exemplo, é fácil, Clarece, na vida adulta, a gente falar, entender que, olha, tá, meus pais deram o melhor que eles puderam, ok, eu perdoo eles, beleza. Mas até isso, primeira decisão mesmo, é racional mesmo. Agora, até você sentir realmente e falar assim, não, eu sou perdoado, eu perdoo meus pais, eu libero, perdoo essa professora, eu perdoo esse... Isso vai ser uma construção. Sim. Mas o primeiro passo é a decisão. Então, ok. Lembra de uma situação com você. Algo que você sentiu abandonado, rejeitado, humilhado, culpado. Uma situação que doeu. Alguma situação com uma figura de autoridade, enfim. E aí, quando você lembra disso, eu quero que você pense o seguinte. Isso gerou uma dor, onde hoje está uma raiva em você, um senso de justiça, de punição, de vingança. Isso está mais para esse campo? Ou está de um lado assim, poxa, eu só queria ser amado. Eu só queria que alguém me amasse. Qual é o campo? Qual que é a energia para você hoje? Ok, identificou? Agora, um passo para o desbloqueio é o seguinte. Você dá nome para isso. Quem são as pessoas envolvidas nisso? Onde foi isso? E aí você vai começar agora a se imaginar. Indo nesse lugar. Indo nessa cena. Para a gente começar um trabalho de ressignificação. Para que você vá nessa cena e faça aquilo que não fez. Por quê? Porque você era apenas uma criança. Porque você não tinha o repertório que você tem hoje. Então, talvez naquele momento você não pôde empurrar, você não pôde falar não, você não pôde se colocar num lugar de autoridade. Você teve que aceitar, você teve que engolir, chorar, enfim. E aí, hoje, você pode, como adulto, com o recurso que você tem hoje, fazer algo diferente. Então, você começa a se imaginar nessa cena, agora fazendo algo diferente. O que você gostaria de fazer de diferente nessa situação? Então, gente, tudo é no campo assim, emocional, campo mental, perdão. No campo mental. As neurociências já nos mostram que o seu cérebro vai acreditar no que você conta para ele. Por isso que para uma criança é tão difícil, ela separar uma novela de uma realidade. Por isso é tão perigoso jogos excessivos ou coisas de tela, muito. Por quê? Porque a criança, ela não entende que aquilo lá é uma ficção. Certo. E o cérebro vai contando aquilo como realidade. Tá. Para a gente fechar essa questão da prática. Quando você se visualiza ali, trazendo agora uma novidade naquela cena. Por exemplo, eu abrindo aquele portão e indo no passeio. Eu posso construir isso. Aconteceu? Não, mas eu começo agora a trazer uma nova emoção, uma nova situação. Ou eu posso também começar a lembrar, e você também, outras cenas onde você participou, outros passeios que você foi, ou outras situações parecidas que foi diferente a experiência. Então, você começa agora a trazer uma nova emoção para aquela cena. Isso é uma ressignificação. Se você sente raiva ainda daquela pessoa que estava ali presente, você pode xingar, por exemplo. E você pode acessar essa raiva. E começar a falar, sabe? Começar a expor, gritar, bater no travesseiro, fazer algo. Para quê? Para você acessar essa emoção. Entende? Então, ó, tô te trazendo algumas pistas, mas é bom também ter a condução com alguém, tá, gente? É só para você sentir mesmo. Então, você começa a falar. Mesmo que seja ofensivo, fale. Porque talvez você guardou tanto para ser politicamente correto que você queria xingar e não xingou. Xinga agora, sabe? Começa a falar, é isso, você me abandonou quando você tinha que ter cuidado de mim, seu bebum, seu pingoço, sabe? Traz isso. Por quê? Mas traz pro emocional mesmo, sente. Começa a botar pra fora isso, começa a colocar, grita, bate, faz o que você quiser. No espelho mesmo? Pode ser no espelho? Pode ser no espelho, pode ser com um travesseiro. O importante é que você esteja sozinho. Sozinho, no caso. E num lugar confortável que a pessoa tenha a liberdade de se abrir, né? Exato. E acesse assim, sem máscara. Por exemplo, se dá vontade de xingar, mas é feio, eu não gosto de xingar hoje. Faz aquilo que a sua criança está pedindo. Por quê? Porque depois, o que nós vamos fazer? Libera a emoção. É pro campo da raiva? Libera a raiva. Xinga, faz o que você quiser, bate e tal.
desde que você não se machuque, faz algo ali, por isso que a gente usa o travesseiro. para não se machucar. Ou se você sente que precisa chorar, às vezes não é raiva que você quer colocar para fora, é dor. Chora. Tem pessoas que às vezes vai deitar ali quase que como uma criança, um feto mesmo, deitar no travesseiro é um remédio, no chão. não é? Choro é remédio. Então, se você sente que a sua energia é mais essa, Thaís, eu preciso mais chorar. Eu não consigo. Eu ouço pacientes falando para mim assim, Clarece, eu não consigo chorar não sei quantos anos já que eu não choro. Meu Deus do céu, secou. Tá Secou? seco, né? O coração tá seco. Então você vai sentir. O seu lado é da raiva, faz isso que eu tô te falando. Não, o seu lado é do sentir mesmo, tal, e chorar. Chora. Fala para você mesmo da falta que teve. Me fez falta um pai presente. Me fez falta ter sido abraçada. Me fez falta ouvir das pessoas que eu amava, que elas me amavam também. Eu sabia que eu era amada. Era óbvio que eu era amada. Mas eu queria ter ouvido, filha, eu te amo. Filho, eu te amo. Você é especial, você é inteligente, você é importante. Então, assim, comece a se dar aquilo que te fez falta. Ali, nesse momento, você vai começar a falar para você. Porque hoje você cresceu. E se um dia alguém não te deu, hoje você pode se dar. Thaís, eu lembrei de algo. Hoje eu penso assim, é claro que quando a gente não tem o entendimento e também quando somos crianças, principalmente, e adolescentes, enfim, hoje eu penso, quando alguém me fere, quando alguém é agressivo em palavras, quando acontece de uma crítica destrutiva, eu imagino e eu penso, tem a ver com a pessoa, não tem a ver comigo. Porque se tem a ver comigo, você faz uma reflexão, você fala, não, vou me alinhar. Mas não tem a ver comigo, tem a ver com a pessoa, tem mais a ver com a pessoa do que com você mesmo. Isso é libertador. Então, quando você chega nesse nível de consciência, de entender que é sobre o outro, isso é libertador. Você não vai começar, você não vai ficar guardando no seu coração. Sim. Cada um dá o que tem. E às vezes as pessoas não estão tendo coisas para oferecer. E aquela frase ela é muito real. Pessoas feridas ferem. Então, quem tá ali cheio de ódio, de mágoa, de ressentimento no coração, a tendência é que ela saia por aí distribuindo dor, distribuindo ferida. E talvez essa pessoa seja você. Então, sonde seu coração para ver se você também não é a pessoa amarga, ferida, que está ferindo outras pessoas. Que da sua boca está saindo palavras de dor. E você está ferindo as pessoas que você mais ama, quando na verdade o que você queria era pedir ajuda. Sim. Então, olha, para esse processo tá de um lado, faz isso. Vai para a expressão corporal. Ou não, vai para o choro, para se acolher. Se acolha com palavras. Fale o que você queria ter ouvido e não ouviu. Fale para você. Ah, parece bobeira. Gente, tem coisas ridículas que elas precisam ser feitas para que você viva o extraordinário. Uau. O ridículo tá ligado com o extraordinário. Então, ali, por isso que você tá sozinho. Esquece, ninguém tá te vendo. Faz, você tá com vontade de passar a mão em você, de fazer um cafuné. Faça. Se dê aquilo que você tá sentindo falta. Dá aquele momento de falar para você que você é importante, se amar. E aí, isso é um desbloqueio também. Você pode achar que não, mas é poderoso. Quantas, assim, desbloqueios eu já vivenciei com outras pessoas que foram profundamente especiais e que depois disso elas conseguiram romper em alguma área da vida. Então não subestime, faça, se entregue. Estou te dando algumas dicas. Se você realmente quiser vivenciar isso também, você pode fazer isso de forma presencial, online também, com a nossa condução. Mas se você quer fazer sozinho, você pode também. Então estou te dando essas pistas para que de alguma forma você se acolha. Ok, fez isso, liberou raiva, liberou a emoção. Agora você vai começar a liberar as pessoas. Vamos lá? Esse passo é muito importante. Agora, independência da raiva ou no amor, você vai começar a liberar e falar assim, ó, eu me desconecto. Respira fundo, ó. Respira fundo e decide. Mesmo que você não sinta, você vai decidir perdoar e liberar. Eu me desconecto do fulano, da ciclana, dá nomes. Dá nome, não é? Dá nome tanto para a pessoa como para a dor. Por ter me abandonado, por ter me ferido, por ter me abusado, por ter me batido, me violentado. Não sei a sua dor, mas dá nome. Quanto mais específico, mais profundo você vai. E fala assim, eu me desconecto dessa dor, dessa pessoa, eu abençoo, libero. E aquilo que for de crime ou alguma situação realmente a pessoa tenha que pagar na justiça, você vai liberar também para que a pessoa ela pague as consequências do que ela fez. Mas não vai ser você que vai amarrar ela.
E aí você vai perdoar, libera, desconecta. Eu me desconecto dessa dor, eu me desconecto dessas faltas. Eu entendo que cada um dá o que tem. Minha mãe deu o melhor que ela pôde, meu pai deu o melhor que ele pôde. Fulano fez o que ele tinha. Então eu libero. Hoje eu cresci e hoje eu vou dar um novo rumo para minha história. E desconecta, vai desconectando, desconectando. Depois, o que você vai fazer? O próximo passo a gente vai caminhar para o final, tá? Você vai se perdoar. É importantíssimo esse passo. Se perdoar. Você vai verbalizar. Eu me perdoo. E começa a externalizar as culpas que você carrega. As frustrações, os erros que você cometeu, as traições, a falta de caráter que você teve também com as pessoas, porque a gente fere as pessoas. E aí você se perdoa. E enfim, aí eu tô tentando resumir, né? Mas aí depois de todo esse processo, respira fundo, sempre respirando. Respira, conecte com o seu corpo, se abraça, se ama ali e deixa vir a emoção. Bom, a outra pergunta seria, você já respondeu, para a pessoa que se sente emocionalmente exausto ou paralisado. Nós vamos encerrar. Eu quero te agradecer. Bom, né? Que Nossa, delícia foi de bate-papo. tão bom. Eu quero agradecer a sua entrega, esse esclarecimento. Você trouxe algo. É lógico que quando você está com o profissional, não é? É muito mais eficaz. Só que é um primeiro passo que a pessoa dá. Sim. Não é? E a pessoa pode também te procurar. Também. Qual que é a sua rede social? Fala aí. Hoje no meu Instagram você vai me encontrar Thaís Aquiles. Thaís com TH Aquiles. Psicóloga, vai aparecer lá, provavelmente a primeira. Acessa, manda o direct, fala comigo ali, tem meu telefone de contato, se você quiser marcar uma consulta ou participar. Se você também é mulher e já foi vítima de alguma violência, eu tenho os grupos terapêuticos que você pode participar também. Então tem terapia individual, terapia em grupo. Me acha ali no Instagram, Thaís Aquiles, entre em contato também com ela e a gente vai te acompanhar, pegar na sua mão, te ajudar naquilo que você precisa, tá? Não ande sozinho, não ande sozinha. Tem ajuda, tem saídas, é possível e eu sei que você vai conseguir. Muito bom esse bate-papo, foi profundo, foi esclarecedor. Siga-nos na rede social aí no Instagram, estação_podcast, e mande esse conteúdo para quem você acha que precisa. E eu quero que você lembre de algo. Quando nos aproximamos de Deus, com coragem e vulnerabilidade, abrindo o nosso coração, Ele nos mostra que a dor nunca será maior que o propósito. Eu agradeço a Thaís, agradeço a Deus, porque é muito enriquecedor tudo que nós estamos vivendo aqui, tanto nos bastidores, quanto com esses bate-papos. Eu não imaginava que seria dessa forma. Eu resisti, cheguei até aqui e eu quero deixar aqui para você algo também, uma oração. Que Deus ele te dê serenidade, serenidade para esperar, fé para continuar e força para você não recuar. Que mesmo em silêncio, sua alma saiba que Deus está agindo, que você confie no que ainda não está vendo. E que você creia, que você acha impossível, descanse no tempo perfeito de Deus, porque Ele faz infinitamente mais do que tudo aquilo que você está vivendo, do que tudo aquilo que você procura. E creia que Deus é poderoso.